Eu quero apresentar o professor Luiz, né? Agradecer também por ele ter aceito o desafio, né, do convite de estar aqui conosco na noite de hoje. O professor Luiz é nosso colega aqui da área de tecnologias educacionais, né? Tem formação em design e trabalha conosco, então, no IFSC, na área de tecnologias, e nesse momento está afastado, fazendo, né, quase terminando aí o seu doutorado na linha de mídia e conhecimento, né, dentro do programa de engenharia e gestão do conhecimento na UFSC. E a gente está muito feliz, assim, Luiz, de te receber, né, na noite de hoje, para fazer o fechamento do nosso segundo TED Pro Conecta, e com o prazer, né, de poder ouvir um pouquinho daquilo que você está pesquisando, do que você tem estudado nesse tempo, né, de doutorado, compartilhar um pouquinho com a gente dessa experiência com as tecnologias e com as inovações. Tá contigo a palavra, então. Muito obrigada por estar conosco. Legal. Boa noite a todos. Boa noite, Carol. Obrigado pelo convite. Como a Carol falou, eu estou terminando o doutorado. A minha pesquisa ela vai em muitos detalhes que eu não quero trazer aqui. Eu vou trazer para vocês só um modelo que aparece na pesquisa e que eu acho que ajuda a gente a entender o que aconteceu nesses painéis e como que dá para seguir daqui para frente com as tecnologias. Mas tratando especificamente do que eu pesquiso aprendizagem autodirigida e o uso de smartphones. Então, depois, se alguém tiver alguma pergunta específica para isso, eu puder ajudar, também pode ser. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui sobre a relação com tecnologias com base num modelo, um modelo conceitual que chama TAM, Technology Acceptance Model, ou modelo de aceitação, adoção de tecnologias, né? Talvez alguns já tenham visto, talvez seja trabalhado em quem tenha aprofundado um pouco mais a relação com tecnologias. É um modelo que não abarca tudo, mas explica um pouco como que a gente interage ou por que a gente usa determinadas tecnologias e outras não, enfim. Né? E isso, eu convido vocês aqui, enquanto eu falo, a irem pensando naquilo que vocês construíram de relação com as tecnologias que aprenderam ao longo do curso, ou aquelas que aprenderam ao longo da sua experiência, e também como vocês têm trabalhado as tecnologias com as pessoas ao redor, né? Porque geralmente esse uso nunca é próprio, né? Eu sempre uso essa tecnologia com alguém, e como que isso tem aparecido, né? Eu vou apresentar as 3 versões do TAM aqui. Então, a primeira versão do TAM vai ser lá dos anos 80, e basicamente ela vai dizer que o que define a nossa intenção, e aqui eu adaptei um pouco para ficar mais fácil de entender, o que define a nossa intenção de usar alguma tecnologia e posteriormente realmente usar ela, né, o comportamento de uso, são 2 fatores. A utilidade percebida, que é o que a gente percebe de utilidade naquilo, e a facilidade de uso percebida. Então, se aquilo é realmente útil para mim e se aquilo é fácil de usar, né, de certa forma, se eu consigo usar aquilo de uma forma fácil. Esses 2 fatores, de acordo com o Davis, que começou esse modelo, com base em outros modelos anteriores, eles vão, de certa forma, explicar a intenção de uso e depois a ação. Depois desse modelo, vai ter o que eles chamam de TAM 2, que é uma atualização ali nos anos 2000, e eu estou chamando aqui de TAM-TAM, para vocês conseguirem entender um pouco melhor. E aí eles foram aprofundando em quais variáveis que afetam cada um desses fatores. E aqui é legal a gente começar a pensar em como que isso impacta a nossa relação com o que a gente tem usado, experimentado, enfim, por aí adiante. Então, na questão da utilidade percebida, aquilo que eu percebo como útil, eles dizem que as variáveis que interferem são norma subjetiva. O que é norma subjetiva? São pessoas de referência ou pessoas que eu considero importante que dizem que aquilo é útil para mim. Então, a norma subjetiva é esse peso, né? Essa importância dessas pessoas importantes ou de referência. Então, aqui no curso, a gente tem um caso clássico, né? Os professores, de certa forma, dizem que tais recursos são interessantes, vamos usar o Padlet para fazer portfólio, vamos usar esse recurso para fazer podcasts.
ali existe uma norma subjetiva, porque são pessoas importantes, pessoas de referência que influenciam na utilidade percebida, né? Depois eu trago com algumas diretrizes para a gente pensar. Imagem. Imagem é o quanto aquela tecnologia vai afetar a minha imagem perante os outros, socialmente, né? Então, também tem esse fator na hora de pensar a utilidade. Relevância é o quanto aquela tecnologia é relevante para o contexto, né? Então, a utilidade relacionada com um contexto específico. Algo pode ser útil na minha cabeça, mas se eu trago para um contexto, talvez aquilo não seja necessariamente útil, né? Ou relevante. Aquilo pode ser útil, mas não trazer uma diferença, né? Então, aqui é a questão do contexto. Qualidade do resultado é uma variável que vai dizer especificamente isso, quanto que aquele resultado do uso daquela tecnologia é de qualidade, né? Então, tem uma diferença ali, né? E essa diferença, esse resultado, essa qualidade, ela é possível de ser percebida, então, é essa questão ali da demonstração do resultado. Parece meio teórico, mas eu já vou trazer alguns casos aqui, ou umas questões para a gente pensar. Então, a utilidade, ela é influenciada por esses fatores. Podem existir outros, claro, né? Mas ajuda a gente a pensar um pouquinho aqui essa questão, como vocês se relacionaram com as tecnologias que experimentaram até agora e daqui para frente. Na questão de... desculpa. Então, além desses fatores que vocês veem aqui na lateral, tem outras duas variáveis que elas são mediadoras das restantes. Então, a experiência que eu tenho, ela também influencia essas variáveis e os outros fatores. Assim como aqui o que é traduzido como voluntariedade, que seria o quanto o uso daquela tecnologia é de livre e espontânea vontade, né? Ou livre e espontânea pressão. Então, quanto mais livre e espontânea vontade, aquilo pode influenciar também na percepção e na intenção de uso da tecnologia. O modelo mais atual que a gente tem é o Tantantan, que seria o TAN3, que eles chamam, né? Esse modelo, ele é de Venkatesh e Bala, que é adaptado. Existem outras variações e estudos, mas o que eles vão aprofundar aqui são as variáveis na questão da facilidade de uso percebida. Então, eu tenho o fator utilidade, essa tecnologia é útil, mas não adianta eu só perceber que ela é útil se ela não for fácil de usar. E se eu não perceber que ela é fácil de usar. O que define que essa tecnologia é fácil de usar? O que influencia nessa percepção? A primeira variável aqui seria a autoeficácia tecnológica, na verdade, a autoeficácia computacional, eles chamam. Mas, em resumo, seria o quanto eu percebo que eu consigo usar aquela tecnologia com eficácia, que aquela tecnologia vai me ajudar, o quanto eu consigo entender que eu consigo utilizar aquilo, né? E para desenvolver essa autoeficácia, vocês provavelmente vão também ter observado da experiência de vocês que experimentar é a melhor forma, né? Porque vocês vão experimentando, vão trabalhando e essa autoeficácia vai se construindo, de certa forma, né? A percepção de apoio externo, ou aqui controle externo, que seria essa percepção do suporte ou de outras pessoas, ou de recursos de suporte que a tecnologia pode oferecer, então isso também influencia na facilidade de uso. A ansiedade computacional ou tecnológica é um fator invertido, né, negativo, então aqui quanto maior a ansiedade tecnológica, menor seria a facilidade de uso. E essa ansiedade tecnológica tem a ver com a nossa experiência, aquilo que a gente carrega em relação ao uso de tecnologias, né? Então, eu tenho uma experiência muito negativa com o uso de ferramentas para podcast, por exemplo. Eu vou ter uma certa ansiedade tecnológica na hora de tentar usar uma ferramenta ou uma tecnologia nova, porque aquilo eu carrego comigo, né? Por fim, tem um outro fator aqui, que é anterior ainda ao uso, que é o diversão ou ludicidade, que é o quanto eu percebo que aquilo vai ser legal, que aquilo vai ser interessante de usar. E, às vezes, pode ser muito fácil de usar, mas pode ser chato, pode ser maçante, né? Então, a parte da diversão aqui também amplia bastante a nossa concepção sobre facilidade de uso de certas tecnologias, né? E é interessante
depois vocês salvem, deem print ou procurem na internet. Toda vez que vocês procurarem um aplicativo, uma ferramenta, tecnologia, o que for, dá uma olhada nesses aspectos e como essa tecnologia trabalha esses aspectos, porque a gente vai buscando inspiração por esses pontos, né? Isso aqui é como se fosse um óculos para a gente olhar para as tecnologias. E esses dois últimos, as últimas variáveis aqui, que estão numa cor um pouco diferente, elas são variáveis de ajuste, digamos, né? Então, elas acontecem ao longo do uso da tecnologia ou depois do uso da tecnologia e vão ajustando a facilidade. Então, antes de usar um aplicativo, por exemplo, ou uma plataforma, eu vou ter uma impressão prévia do quanto ela parece fácil ou não de usar, com base na minha experiência, com base no que ela oferece, ela pode parecer fácil, e isso vai definir minha autoeficácia tecnológica, quanto eu acho que eu consigo dar conta. Agora, depois que eu começo a usar, aquilo estabelece o que a gente chama de usabilidade objetiva, que é o que realmente eu percebo de usabilidade, né, de facilidade de uso, no uso mesmo, na minha experiência. E a mesma coisa com o prazer percebido. Eu posso ter uma impressão, uma percepção prévia de que aquilo vai ser legal, vai ser divertido de usar, mas a minha apreciação mesmo, ela acontece durante o uso, e isso vai influenciar na facilidade. Às vezes uma ferramenta pode ser difícil de usar, mas ela pode usar um recurso lúdico, ela pode usar gamification, ela pode usar outros recursos de engajamento que deixam ela mais prazerosa. Então, eu faço esse balanço que vai influenciar na minha percepção de facilidade de uso. Somando tudo isso, a gente vai resultar ali na intenção de uso, né, e na ação em si com a tecnologia. Esse modelo, na verdade, ele é muito mais complexo. Aqui eu trago a figura original para vocês desse ano, com todas as relações, o que influencia no que, enfim, porque as variáveis, elas interferem umas nas outras, né? Mas eu trouxe um resumo para a gente usar como óculos mesmo, né? Para olhar para a nossa relação com as tecnologias. E aí eu trago algumas questões norteadoras, né? Que é o que eu posso tirar daqui. Então, dessas variáveis da utilidade percebida, eu trago 4 questões. Quem eu sigo na questão de norma subjetiva? Então, quem são as minhas fontes de referências, minhas fontes inspiradoras, né? Porque a norma subjetiva é aquela, pessoas importantes dizem que eu devo usar isso aqui, então eu vou usar. Mas quem que eu estou seguindo? Eu estou seguindo pessoas de referência, e essas pessoas são fontes, né, de inspiração. Se eu não tenho essas fontes que podem me trazer essa percepção de utilidade, né, talvez eu possa começar a marcar algumas fontes, seguir algumas pessoas que falam sobre isso, seguir fontes, blogs, portais que falam sobre isso, e isso vai me dar essa percepção ou essa utilidade da variável da norma subjetiva. Em relação à imagem, uma reflexão importante, né? O que o uso dessa tecnologia diz sobre mim e sobre os outros. Então, é refletir sobre quem se beneficia, né, com o uso dessa tecnologia. Eu estou usando só para parecer descolado, só para dizer que eu estou atualizado, estou moderno, enfim, ou realmente existe algo além disso, né? Existe uma imagem institucional, existe uma imagem para os alunos, existe uma imagem para a sociedade. Essa questão da imagem na utilidade também é interessante de a gente pensar, né? Na questão da relevância para o contexto, se ela é aplicável. Então, manter o contexto sempre em mente. Só que na hora que a gente mantém o contexto em mente, a gente pode usar, digamos, 2 formas de pensar, né? Um modo criativo e um modo mais analítico, né? Então, eu vou estar analisando uma determinada ferramenta e ela é feita para projetar slides numa parede. Eu não preciso projetar slides numa parede, porque eu sou um artista e eu não faço slides. Mas eu posso pensar com o meu contexto em mente em ter um uso criativo daquilo. Então, eu posso tornar aquilo relevante para o meu contexto de forma criativa e fazer projeção mapeada em edifícios, por exemplo, né? Então, nesse sentido, trazer para o real, mas também com um olhar criativo nessa questão da relevância. E aí, o resultado, que é a qualidade de demonstração, ter em mente, né, se essa tecnologia está fazendo diferença e ela faz diferença mesmo, né? Algumas tecnologias aparecem e a gente é muito influenciado, porque tecnologia é um mercado que fatura muito, não dá para deixar de falar isso. Então, às vezes, instituições, enfim, acabam comprando recursos
que no fim talvez nem façam tanta diferença, ou a diferença não consegue ser observada, né? Então, esse olhar crítico sobre essa utilidade também é importante, né? Nesse sentido. E aqui também mais 4 perguntinhas só para refletir sobre a facilidade de uso. Então, na autoeficácia tecnológica, né? O que torna essa tecnologia fácil? Explorar as possibilidades, aceitar o erro e experimentar. Então, entender que a minha autoeficácia e a das outras pessoas, ela se desenvolve, ela não é inata, né? Existem facilidades que vêm do recurso, existem recursos muito intuitivos, muito fáceis, mas essa autoeficácia também se produz com a experiência, né? De certa forma, você vai construindo essa capacidade de entender que você consegue fazer alguma coisa. Na questão de percepção de apoio, eu destaco aqui essa questão de quem pode ajudar. Então, em qualquer questão tecnológica, enfim, na vida inteira, né? É importante estabelecer essas redes de apoio, porque a partir do momento que eu identifico uma dificuldade de facilidade, ter fácil acesso a essa rede e saber com quem eu posso contar é muito importante, porque isso interfere, né, nessa questão. Não só o aplicativo tem que ser fácil de usar, como se eu tiver algum problema com ele, eu tenho que saber com quem eu posso contar, né? Quem já usou, buscar quem já usa, buscar algum suporte mais técnico, buscar alguma referência mais criativa e ter essa rede de apoio que possa me ajudar a pensar nisso. Na questão da ansiedade tecnológica, o que pode trazer insegurança, então, né? E aceitar os receios em relação ao uso de determinadas tecnologias como elementos naturais do novo. Tudo que é novo para a gente causa uma certa insegurança, para alguns causa muita curiosidade, muita vontade de fazer, e é justamente porque a pessoa ignora esse receio, né, de errar ou de acontecer alguma coisa errada, mas essa ansiedade tecnológica faz parte, né, e precisa ser observada, principalmente se a gente trabalhar com outras pessoas. Não é porque para a gente aquilo é fácil de usar que para as outras pessoas também vai ser. Então, a gente precisa entender e aceitar aqueles receios e trabalhar a partir disso, né? E, por fim, só destaco aqui o ponto da diversão e do engajamento, se essa tecnologia é legal, né? Então, e observar se ela é legal, se ela é divertida, se ela é prazerosa, o que deixa essa experiência atrativa? Que elementos que eu tenho ali que me faz parecer, que me faz gostar de usar isso, né? Então, o que deixa isso divertido? Nem sempre vão ser aqueles mecanismos de gamificação que vocês viram no curso, enfim. Às vezes, vocês vão observar outros fatores. E é legal observar isso, né? Então, resumindo tudo aqui, eu trouxe um modelo que não dá conta de explicar tudo, mas é uma sugestão de óculos, que ajuda a gente a pensar um pouco na relação com as tecnologias que vocês experimentaram e apresentaram ao longo desses painéis, e que vocês vão explorar, experimentar e se inspirar ao longo dos próximos vários momentos, experiências e situações, problema que vocês forem enfrentar, né? Então, o resumo disso é que explorar, experimentar e se inspirar continuamente é a chave. E aí eu trago uma dica que é uma dica meio simples, que é basicamente o que a gente faz quando entra numa loja para saber o que tem por aí. Estou só dando uma olhadinha, né? Então, esse comportamento de entrar em algum lugar para saber o que tem de novo, só dar uma olhadinha, às vezes ir no provador, provar, mas não levar, quer experimentar, é o mesmo comportamento em relação a outros recursos e tecnologias, né? Entender que você pode só dar uma olhadinha, né? Que não nem sempre se estabelece um compromisso ali. E essa cultura de estar sempre explorando, sempre olhando o que tem ao redor, inclusive aquilo que parece que não tem relação com o seu trabalho, porque dali pode sair uma inspiração, isso é uma chave importante, né? Para conseguir ter um uso criativo da tecnologia. E aí, quando a gente fala de tecnologia, e eu trato mais de smartphones, quais são as lojinhas que a gente pode dar uma olhadinha, né? São as lojinhas de aplicativo. Então, a Play Store ou a App Store vão trazer também muitas opções para a gente olhar, e nem sempre a gente vai conseguir também chegar lá e saber o que quer olhar. Tem gente que acaba acessando a loja só quando quer realmente baixar algum app. Então, todo mundo falou aí daquele aplicativo que faz o avatar com inteligência virtual. A galera vai lá e baixa aquele aplicativo na loja. Mas frequentar a loja para dar uma olhadinha é uma experiência muito interessante também. Não sei se vocês já chegaram a fazer isso alguma vez, ou têm esse costume, né? Até porque as próprias lojas, e
o que eu trago aqui para chegar já no encerramento, elas têm também uma curadoria própria delas. Todo ano, por exemplo, a App Store e a Play Store lançam os melhores aplicativos e games do ano. Então, se vocês jogarem aí no Google melhores apps do ano, na Play Store e da App Store, vocês vão ver o que cada plataforma elegeu ali, ou os editores de cada plataforma elegeram como os destaques do ano, né? E esses destaques geralmente têm algum recurso ou algum elemento que os diferencia e que a gente pode se apropriar e se inspirar para usar na nossa prática com outras tecnologias. Não quer dizer que eu tenho que usar aquele aplicativo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de destaques dos melhores aplicativos do ano, desse ano que já saiu e alguns do ano passado. Não sei se vocês conhecem todos, mas para a gente dar uma olhada. O destaque, o melhor aplicativo do ano, desse ano, 2022, na App Store e a Google Store também, voto popular, foi o BeReal, que é uma rede social que está quebrando um pouco a lógica do que já seguia. Ela te dá 2 minutos para você postar o que está exatamente na tua frente e ela também fotografa a outra câmera ao mesmo tempo e você publica isso para os teus amigos, para ver o que os teus amigos estão fazendo naquele momento. Você tem que publicar também, né? E depois isso some. Então, tem essa questão do efêmero, né? Também em relação a coisas que já tem em outros aplicativos. Mas o fato de não ter nenhuma edição, de você não conseguir se preparar dá para preparar para fazer um enquadramento, alguma coisa assim e tal, mas o objetivo é trazer a realidade. E tem aproximado muito, né, essas pessoas que são da rede mais próxima, né, e que às vezes a gente quer mostrar alguma coisa mais da realidade, não tão editada como costuma ser. É interessante de ver algumas coisas disso. Não sei se vocês já conheciam, já chegaram a usar esse app. Eu fui olhar o chat do YouTube, desculpa. O outro app de destaque é o How We Feel, que é um aplicativo para você ir registrando as emoções ao longo do dia e ao longo do período. Ele vai, claro, criando relatórios, dados, enfim, mas o destaque é que cada emoção ela tem uma forma geométrica e uma cor. Então, vai se construindo ali como se fosse um diário de emoções, que você vai conseguindo depois também observar e pensar sobre si mesmo, mas é interessante pensar como que eles pensaram em registrar isso, né? E eles utilizaram diferentes formas geométricas e cores para cada tipo de emoção. Um outro aplicativo aqui, que é o da Terceira, é o Moonbeam, que na verdade é uma plataforma só de podcasts, e só uma rede de podcasts, e ela agrega podcasts de várias fontes, e ela visa facilitar justamente esse acesso para quem é viciado em podcast e gosta, né, de seguir, de ouvir esse tipo de mídia. Outros 3 destaques dos últimos 2 anos. Uptime, tem vários aplicativos parecidos com esse, que são livros e cursos em 5 minutos. Então, na verdade, é o resumo do resumo do resumo, né? Mas ele dá um gostinho, ou a essência, ou a síntese de várias coisas que, às vezes, você gostaria de saber, mas naquele momento não teria como, e depois você pode se aprofundar. Tem sido muito usado essa estratégia, e quando a gente pensa em estratégia para educação, né, e tecnologia educacional, é uma estratégia chamada de microlearning, que aproveita esses pequenos espaços de tempo que a gente tem ao longo do dia. Então, eu ofereço 5 minutos de conteúdo e a pessoa consegue ouvir aquilo no ônibus, na fila, dirigindo, porque se for um áudio, né? Então, essa tendência, digamos, é interessante de se observar. O outro destaque foi o Clubhouse, que é como se fosse uma plataforma de comunidades, que você pode discutir vários assuntos, enfim, só que a discussão é uma conversa, e é uma conversa de áudio. Então, o Twitter, eu acho que incorporou esse recurso faz pouco tempo, você encontra assuntos ou pessoas e fala, vamos falar sobre isso, ou você pode entrar e ouvir pessoas falando sobre isso, e é como se você estivesse conversando mesmo com as pessoas ali no bate-papo, tirando dúvida, conversando, é tipo uma comunidade mesmo, só que o foco dela é tempo real, é síncrono, então você conversa por áudio ali com as pessoas sobre aquele tema, ou você escuta pessoas, né, falando sobre esse tema.
O destaque desse ano da Google, da Play Store, foi o Dream AI, que é aquele aplicativo para você criar qualquer tipo de imagem utilizando inteligência artificial. Então, você diz lá, quero ver um coelhinho dando pirueta, chutando um pênalti na Copa. E ele vai meio que desenhar alguma coisa para você, né? E é interessante alguns aspectos, né, desses aplicativos e da inteligência virtual que podem ser incorporados ou pensados também em outras coisas que a gente tem usado. Trago só os últimos 3, porque eu adoro falar de aplicativo, eu fico entrando e vendo como funciona. Esse aqui é o primeiro, é o Mentor Spaces, acho que é esse o nome. Isso, Mentor Spaces. É uma rede para mentoria. Então, você entra lá, você diz se você quer ser mentor ou procura mentoria, e algumas pessoas que decidem ser mentores de outras pessoas definem lá os assuntos e elas oferecem esse tempo de mentoria, enfim. Então, ela conecta, digamos, pessoas que querem orientação com os especialistas, com pessoas experientes, né? Existem outras que fazem isso, mas essa faz isso de uma forma facilitada, e isso é muito interessante, né? Até na questão da aprendizagem profissional também, como que a gente pode conectar o cara mais experiente como mentor com o cara que está ingressando e está começando, né? O segundo app aqui chama Empathy. Ele é um app bem específico, ele é um app que ajuda a pessoa no processo de luto. Então, para aquelas pessoas que perderam alguém, ele guia tanto emocionalmente como em questões práticas e burocráticas desse período, né, na ajuda a resolver isso. Então, ele vai ter ali uma série de atividades ou ações, reflexões para serem pensadas, que é interessante. O que eu acho mais interessante nele é justamente essa reflexão guiada e essa ação guiada, porque é um momento que às vezes a pessoa perde o chão, as pessoas muito próximas ao redor geralmente também estão abaladas, né? E vem esse aplicativo com uma linguagem totalmente querida, assim, próxima, e te dá esse apoio, né? Então é interessante observar, né, esses aplicativos que guiam a gente nos diversos momentos também, como que isso pode ser incorporado na nossa prática, né? E por fim, um outro aplicativo de destaque aqui, que é o Concepts, que também é parecido com outros que tem, mas esse aqui se destacou no ano passado pela Play Store, que basicamente é para você desenhar e escrever coisas numa tela infinita no seu celular, usando uma caneta ou no seu tablet, ou, sei lá, com o próprio dedo. Então, é como se fosse um grande bloco de anotações infinito, né? E aí você pode ir organizando isso, compartilhar, enfim. Eu adoro esses de anotação e de rabiscar coisa, porque antes da era digital eu sempre tinha na minha mesa aquele risca e rabisca, não sei se vocês tinham, aquele negócio meio de escritório, assim, que é um papel maior, ficava embaixo e eu meio que ficava anotando tudo ali, assim. Agora, dali eu migrei para papeizinhos, que fica uma coisa muito louca misturada, e depois agora eu estou adotando mais esses recursos de tela, assim. É muito interessante observar como isso facilita, né? E aí, para fechar a minha fala, eu acho que eu já me estendi um pouco do tempo, mas eu quero trazer algumas dicas agora mais bem-humoradas, e eu trago algumas dicas ou algumas coisas para a gente pensar inspiradas na ceia, né? Então, como que os elementos da ceia podem pensar a gente na hora de trabalhar com tecnologias educacionais, né? A primeira dica que eu trago, que não precisa ser peru. Não sei quem de vocês realmente compra peru, né, na tradição do Natal para assar o peru. Tem muito forno que nem consegue assar o bicho. A maioria das pessoas compra frango ou chester, enfim. Então, a dica que se extrai da ceia é que a solução ideal nem sempre é a melhor. A melhor vai ser aquela que vai atender melhor aquilo que você precisa, né? E não aquela que é a referência, enfim, do que se entende. A outra dica aqui envolve a polêmica da uva passa no arroz. Vai oferecer o arroz com uva passa ou sem uva passa, mas se tiver uva passa e aquilo não for útil naquele momento, não atender o que precisa, é só tirar a uva passa. E a uva passa, ela se destaca tanto do arroz que é fácil de tirar, né? Se for o caso. Então, nem tudo vai agradar a todos, mas aquilo que não atende, enfim, pode, quando é facilmente ajustado, né? Isso se torna mais fácil.
Tem quem prefira chocotone em vez de panetone. Tenho amigos que não comem panetone de jeito nenhum, só chocotone. Não gostam daquele gosto das frutinhas. Então, pensar esses perfis diferentes é importante sempre, né? Sempre quando está usando tecnologia ou qualquer ação que envolve recurso, pensar que outro tipo de recurso eu posso fornecer como alternativa quando esse não funcionar, né? Então, pensar nesses diferentes perfis na hora de pensar uma estratégia, né? Tem pavê, mas é para comer, que é uma dica clássica e que envolve tudo que vocês viram aqui ao longo do curso, dos painéis. Saia da observação e vá para a experimentação. Então, é pavê, mas é para comer também. E faz toda a diferença você comer, porque a experiência é completamente diferente de ficar olhando, né? Então, às vezes o gosto pode não ser bom, mas nada como experimentar para saber, né? E a última dica, quem cozinha não lava. Então, colaborando, tudo fica mais leve e rico. Assim como a ceia, cada um leva um prato, todo mundo faz um pouco e aquela bagunça toda vira algo único, especial do momento. Tecnologias e educação não é algo que se faz sozinho, né? Então, buscar essa rede, buscar quem pode fazer o quê, entender que você não precisa dar conta de tudo sozinho e buscar quem pode complementar aquilo que te falta, isso é muito importante. Pensar sempre colaborativamente, aceitar críticas e trabalhar com isso, e no fim o resultado é sempre essa experiência que a gente acabou de ver ao longo desses painéis com esses trabalhos incríveis, né? Então seria isso, uma reflexão mais de final para esse painel. Agradeço o convite, fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo depois. Obrigada, Luiz. Foi muito bacana a tua fala, né? De trazer o TAM aí, né? Para a gente conhecer um pouquinho também das possibilidades de pensar o uso das tecnologias. E tem algumas perguntas aqui no nosso chat da sala de transmissão. E eu vou. O Edemar fez a pergunta usando a sigla em inglês, mas eu vou traduzir para o português para ficar mais claro. Ele perguntou se você tem alguma ponderação, alguma questão para colocar em relação à teoria unificada de aceitação e uso das tecnologias. Não tenho nenhuma ponderação específica, só que ela também deriva ali daquele mesmo conjunto de adaptações ali do TAM também, né? E depois tem outras variáveis que são colocadas. Uma das críticas, por exemplo, em relação ao TAM, que algumas pessoas fazem é que não se explora muito os diferenciais individuais, né? Eles tentam deixar, às vezes, de um modo mais genérico ali na experiência, mas todas as questões pessoais mesmo, né? A minha identidade, o meu perfil, o meu contexto sociocultural, tudo isso influencia também. E o TAUT, que eu vou ler o resumo aqui para você, ela também vai ser uma forma de olhar para isso, né, como eu quis trazer aqui, e também recomendo, se alguém quiser lá olhar, vão ter outras variáveis para vocês olharem a questão de adoção de tecnologias. O importante é sempre vocês abarcarem esses pontos, né? O que eu acho legal de modelos é que o modelo, ele nunca vai dar conta de tudo, né? O modelo sempre vai faltar alguma coisa. Só que, às vezes, o modelo, ele mostra algo que você não estava olhando. Sempre que a gente vai olhar para algum fenômeno, para alguma coisa, a gente vai olhar com um ponto de vista, uma perspectiva. E, de certa forma, o modelo, ele explica ou junta variáveis que nem sempre a gente estava considerando. Por exemplo, imagem, como um fator que afeta a utilidade de uma tecnologia, é algo que nem sempre eu considerei, ou não era algo que para mim faria muito sentido, né? A utilidade dessa tecnologia, para mim, tem um fator imagem, o fator do que ela diz sobre mim, mas é uma variável que influencia na utilidade da tecnologia. Então, essas variáveis são interessantes por isso, né? Esses modelos. E acho que até complementando isso que você estava falando, quando você estava explicando sobre o modelo, né, e aquelas possibilidades do uso ali da TAM, eu anotei aqui, né, que muitas vezes a gente se perguntar, né, será que eu estou usando a tecnologia só para dizer que eu estou usando tecnologia, para aparecer como alguém que usa tecnologia, ou eu de fato estou selecionando tecnologias que são úteis para aquilo que eu estou propondo, para aquilo que eu estou fazendo.
né? Para que a gente não caia também, acho que aquelas variáveis ali que você apresenta são importantes, né? Que até você sugeriu das pessoas fazerem um print, acho que é bacana ali pegar aquele slide, porque assim, muitas vezes quando a gente vai selecionar a tecnologia, a gente acaba perdendo esse olhar, né? E aí, assim, será que de fato eu estou selecionando uma tecnologia que é útil, que serve, que é prazerosa, ou eu estou selecionando uma tecnologia por selecionar, assim, né? Sem um critério definido, sem uma possibilidade, sem uma especificidade, assim, né? Sem algo concreto. Então, acho que esses aspectos os ATAM são importantes, né, para essa seleção. Eu vejo a gente que trabalha com tecnologia educacional, pela experiência, observa muito, né, que a adoção da utilidade, ou que se define ali de utilidade, vou usar essa tecnologia, é muito por conta da norma subjetiva. Alguém importante disse que eu devo usar isso, então deve ser útil, vou usar. Essa norma subjetiva tem esse peso, né? Então, às vezes, a pessoa encerra ali, né? A Carol disse que eu tenho que usar esse aplicativo. Para a Carol é importante, né? Isso tem um peso na minha percepção de utilidade. Mas será que tem relevância para o meu contexto? Que é a outra variável da utilidade, né? E todas as outras que a gente observa. Será que aquilo vai trazer resultado para o meu contexto? Que é a outra variável. A questão da imagem, como tu mesmo falasse, né? Vou usar isso porque isso vai dizer que eu sou modernoso, né? Ou instituições, às vezes algumas faculdades dizem, usamos esse recurso de não sei o que, curso super interativo, aí você vai lá ver, tá, mas isso gerou resultado? Né? Isso tem algum um resultado de qualidade? Tem alguma coisa tangível aqui? Ou isso foi só uma estratégia para chamar a atenção e para construir uma imagem, né? Então, as coisas relacionadas, né? E para quem trabalha profissionalmente com isso, a adoção de tecnologias, principalmente para a educação, que é uma coisa tão importante, é importante ter em mente todos esses fatores. Não seguir só a norma subjetiva, não seguir só a imagem, não seguir só resultado. Aquilo gerou resultado naquele contexto, mas e no meu contexto, será que gera, né? E acho que, pelo menos para mim, ajuda muito a pensar. E o que eu gosto de falar é que ajuda também a olhar para aquilo que a gente já usa, né? Então, por que as pessoas usam tanto o WhatsApp? Como é que a gente pode analisar o uso do WhatsApp naquelas variáveis, né? Naquilo que tem ali. Existe facilidade de uso, existe utilidade. Norma subjetiva é o peso social. Então, todo mundo usa. É uma influência externa. Se eu não usar, aquilo influencia a minha imagem e me afeta negativamente, de certa forma, né? Relevância para o contexto. Como aquilo se torna tão relevante para determinados contextos, aquela utilidade é quase como se tivesse que nascer com o WhatsApp, porque senão não tem como atuar naquele contexto, né? É legal observar essas coisas. Por que outras, às vezes, não são tão adotadas, né? Além de, às vezes, serem desconhecidas, por isso é importante explorar, porque a gente não conhece tudo, né? Então, aquilo que é conhecido não tem tanta adesão. Por quê? Olha naquelas variáveis e tenta pensar por quê, né? E aí a gente pode ir se inspirando para a nossa prática. Eu tenho uma pergunta aqui para ti, que você sugeriu, né? Tirar um tempo aí para buscar aplicativos, para dar uma olhada sempre no que tem de novidade. E assim, como é que você sugere fazer essa busca dos aplicativos? Por temática ou tem alguma outra forma melhor assim da gente poder, né, encontrar o que de fato a gente está buscando? Duas coisas que eu gosto de fazer. As lojas em si, elas têm categorias, né? Então, as plataformas de aplicativo, elas vão ter lá, vai ter, por exemplo, aplicativos para educação. Só que se a pessoa ir só para aplicativos de educação, ela vai cair no Duolingo, vai cair em algumas plataformas muito específicas para educação, ou que oferecem conteúdo de uma forma estruturada, mas tem uma série de outras ali que são úteis para o contexto educacional. As de produtividade, as outras de dia a dia ou bem-estar, então tem várias outras ali. Teve vários destaques nos últimos anos de aplicativos de meditação. Calm, Meditation Space, vocês devem ter visto vários já. Tem vários aplicativos de meditação guiada.
como que eu posso incorporar isso, né? Será que esses aplicativos de meditação não podem ser úteis para o meu contexto educacional, né? Será que eu não posso incorporar isso numa prática, né? E eu não vou achar o aplicativo de meditação se eu for só na categoria educacional. Eu vou ter que ir na categoria bem-estar, né? Então, assim, tem como entrar e ir por categoria nas lojas, mas tem um segundo movimento que é um movimento totalmente aberto. É entrar, a loja ou a plataforma em si, ela mostra alguns destaques. O que eu gosto sempre de ver é quais estão sendo os mais baixados, porque às vezes aparece um mais baixado, que é aquele que está tendo alta adesão, tem alguma coisa naquele recurso que está chamando a atenção de muita gente. Eu preciso saber o que é. Preciso saber que recurso que aquilo está oferecendo, pelo menos para ter uma ideia, né? Às vezes aquilo lá pode ser incorporado ou pode estar existente em outra plataforma, ou outro recurso que eu uso. Mas se as pessoas estão buscando aquilo, se as pessoas estão buscando Be Real para postar fotos de momentos reais, 2 minutinhos você tem para montar alguma coisa, em outros lugares, será que eu tenho isso? Quando eu estou cozinhando e mando a foto no WhatsApp, no grupo da família, será que não é meio isso? Não está editado, só mandei, cozinhei isso hoje. É uma prática que as pessoas estão procurando no Be Real, mas eu posso incentivar, por exemplo, no WhatsApp, sabe? Com uma metodologia. Então, esse é o olhar que eu sugiro, assim. Entra, olha por categoria, olha os que estão sendo mais baixados, e aí a frequência que você vai entrar para olhar depende do teu interesse, né? Mas olha, assim, os mais baixados e tenta dar uma olhadinha. Não precisa baixar o aplicativo, instalar e usar. Às vezes, só olhando ali na descrição já dá para ter uma ideia. E a terceira forma é buscar portais e blogs especializados. Então, você define algumas fontes, você vai lá, TechTudo, TechCrunch, aqueles sites de tecnologia que fazem review de aplicativo, 10 melhores aplicativos para estudar sozinho. Aí tá lá, Word, não sei o quê, né? Eles fazem essas curadorias e publicam essas análises especializadas, né? Então, se você assinar, olhar para essas fontes, também já tem um conteúdo ali, uma informação tratada. São as 3 formas que eu diria, assim, né? Não sei se... Acho que ajudou bastante, já dá uma dica aí, né, para a gente poder buscar. E esses aplicativos que você sugeriu, eles são todos gratuitos? Você apresentou na tua apresentação, né? Esses que eu apresentei são todos gratuitos, alguns são gratuitos com uma parte paga, que é uma coisa muito comum, né? Principalmente aqueles que têm recurso extra. O Empathy eu trouxe aqui, que é aquele do luto, mas de todos, é um dos que eu não explorei muito, não era muito do contexto, enfim, mas o que eu achei interessante ali é os passos guiados, mas provavelmente dentro dele ele deve oferecer serviços pagos, por exemplo, né? Então, entre em contato com esses daqui que vão ajudar, enfim. O de mentoria, talvez existam mentorias gratuitas e mentorias pagas, e talvez tenha uma comissão em cima da mentoria oferecida, então todos eles, de alguma forma, vão encontrar uma forma de remuneração, né? Aqueles que não aparece publicidade, existe algum outro tipo de remuneração ali dentro, e isso é importante também observar, de certa forma, né? Como que isso acontece. Aí talvez alguns deles também tenham algumas atividades, algumas possibilidades de uso você consegue de forma gratuita e depois, né, de um tempo, ou algumas outras atividades são pagas, né? Então, mas a boa parte deles que oferece gratuito, boa parte deles que oferece uma parte gratuita e uma parte paga, a parte gratuita às vezes já atende alguma coisa que a gente quer, né? Ou precisa, assim. Pelo menos para explorar, às vezes é interessante. O próprio Padlet, ou quando você usa Trello, ou quando usa qualquer recurso desses que foi visto ao longo da especialização, outras plataformas, todas elas oferecem uma parte, o Canva em si, né? Ele é todo grátis, mas ele também vende as fotos, ou vende templates premium, caso a pessoa queira comprar, né? E não é que se está fazendo propaganda ou marketing dessas ferramentas específicas, mas é que quando aquela parte grátis, ela atende tão bem alguma coisa, não tem por que a gente não usar de certa forma, né? Claro, prestando atenção em todos os outros critérios de privacidade de dados, etc. Mas essa exploração é interessante, assim. E a minha provocação é sempre nesse sentido, de não ficar
no aplicativo que se diz que tem fim educacional, porque tudo tem fim educacional quando o nosso olhar é educacional, né? Então, a gente consegue trazer tudo para o nosso contexto de alguma forma. Assim, os próprios estudantes, ao longo dessas 2 semanas, mostraram um pouco disso, assim, né? De como a gente pode usar as tecnologias e trabalhar no contexto de educação, mesmo não estando dentro de um contexto formal, como uma escola, né? Um projeto de educação formal. Então, eles usaram muitas tecnologias em espaços não formais, né? No trabalho, com outras atividades. Então, esses aplicativos que muitas vezes não são específicos para a educação podem ser úteis para esse tipo também, né, de atividade que os alunos trouxeram, desenvolveram, e que poderia contribuir também, enriquecer aquilo que eles produziram. Sem querer estender muito, mas lembrei aqui que a Play Store e a App Store, que é do Google e da Apple, elas fazem esses melhores do ano sempre, né? As categorias são diferentes. Mas no Google, eles têm mais categorias e tem uma categoria que é a categoria crescimento pessoal. Então, eles colocam lá, geralmente, 3, sendo que um é destaque, aplicativos de crescimento pessoal. Esses eu acho muito interessante de observar também, se for, por onde que eu começo, né? Além do app do ano, olha para esses destaques de crescimento pessoal, porque esse aplicativo, além de ser destaque, de as pessoas estarem buscando e usando, ele vai trazer recursos de mediação pedagógica, porque é crescimento pessoal, ele vai ter alguma coisa ali que a gente pode olhar, que pode ser muito interessante, né? Ou para usar, ou para se inspirar e usar como método para outra estratégia em outra ferramenta, né? Eu lembro que ano passado, por exemplo, a plataforma Claro Cursos, que é da Claro, entrou como destaque do Google no crescimento pessoal. É uma plataforma de cursos autoinstrucionais da Claro, tipo MOOCs, assim. Esse ano, o aplicativo do ano do Google Brasil, na Play Store, foi o Giga Gloob, que é do Gloob, aquele canal infantil do Grupo Globo. E o aplicativo, ele tem games educativos e atividades educativas para inteligência emocional e outras coisas. Então, ele é também educativo, né? E ele foi eleito o app do ano esse ano, pela Google Brasil, pelos editores brasileiros, né? Luiz, não temos mais perguntas, então quero te agradecer, né, pela disponibilidade de estar conosco, compartilhar um pouquinho aí da tua pesquisa também, do doutorado, né, de tudo que você vem estudando sobre as tecnologias, e abrilhantou aqui o nosso fechamento do evento, que traz, né, contribuições também para os alunos olharem e pensarem as possibilidades de uso das tecnologias no contexto que eles estão. Então, agradeço muito, assim, pela tua colaboração e contribuição aqui no nosso fechamento do TED Pro Connect.